Fala pessoal, tudo bom? Olha, hoje aqui tá bem frio, viu? Desde quando eu cheguei aqui, hoje é a temperatura até agora mais baixa, né? Que tá dando aqui no sítio, tá dando em torno de 9 a 10 graus, né? Que é a temperatura. Pra quem tá acostumado com calor de 30 a 35, né? Tá bem frio aqui. Mas, gente, aonde que eu tô aqui, graças a Deus, é um local bem propício, assim, né? Pra nós aprendermos mais da palavra de Deus. Um local livre dessa correria da cidade, né? É um local bem propício mesmo, assim, meio natureza, né? O meio plano que Deus designou para cada ser humano, né? E quando eu cheguei aqui, né, eu falei assim, ó, agora eu vou tá estudando, né, a tua palavra. E eu tô lendo um livro há mais de 2 anos, que é o Desejar e Tuas Nações. Eu falei assim, agora eu vou finalizar ele, Senhor. Só que, gente, ultimamente, né, tem algo, assim, me incomodando, assim, sei que é o Senhor, né? Tem me incomodado muito, assim, contra as palavras, em relação às profecias concernente aos nossos dias, né? E hoje, eu estudando, né, a palavra de Deus hoje, eu me deparei com a história de Ló, né? E, e minha mente foi remetida, assim, né, para os juízos de Deus, né? Que antes de Deus enviar um juízo, né, sobre a terra, ele primeiro anuncia. Não importa a quantidade de tempo, né? Mas ele anuncia antes, né? Nós vemos isso, por exemplo, com a história de Noé, né? A história de Noé é uma história bem propícia para isso. Que antes de Deus enviar o dilúvio, o que Deus falou para Noé? Construiu uma arca, né? 120 anos. Isso era necessário naquele tempo, construir uma arca, né? E Noé começou a construir uma arca, 120 anos, né? E Noé advertindo o povo. E Ló, né? Antes de Deus enviar o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos para poder advertir Ló e tirar ele, né? E quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou, né, mediante o que a profecia apontava, Cristo Jesus para anunciar que o fim estava cumprido. E aqueles que atenderam essas advertências foram salvos, né? Só que a palavra de Deus também nos traz uma advertência para os nossos dias hoje. Em Apocalipse, né? Capítulo 1, o versículo Apocalipse, só ler aqui na palavra de Deus para não ficar na palavra do homem. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo cadê? E o versículo 3 diz o seguinte: Bem-aventurado, abençoado é aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E as profecias de Apocalipse e Daniel nos apontam para os nossos dias hoje. Nos aponta os acontecimentos que terão no nosso tempo presente, né? E de uma forma especial, Deus, no capítulo 14 de Apocalipse, né, nos enviou 3 mensagens. As 3 mensagens angélicas com a adição de Apocalipse 18, né? Onde que fala, né, temer a Deus e dar-lhe glória. Onde também fala, né, caiu a grande Babilônia. Onde também fala, né, que aquele que adorar a besta, sua imagem. Gente, essas 3 mensagens, de uma forma especial, é uma mensagem para os nossos dias, né? E lendo, né, o capítulo 38 desse livro, né, a grande controvérsia, ou também conhecido como o grande conflito, no capítulo 38 desse livro, fala sobre uma advertência, né? E nos fala aqui, comentando aqui, né, Apocalipse 18, versículo 1, 2 e 4, diz o seguinte: esta passagem aponta adiante para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia. E vamos ver o que esse mesmo livro, né, inspirado por Deus, fala a respeito do que é Babilônia. E aqui, deixa eu só
Na página, deixa eu ver aqui, na página 366 desse livro fala o seguinte: o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. E como diz aqui em Apocalipse 17, Babilônia é representada por uma mulher. Uma imagem usada na Bíblia como símbolo de igreja. Uma mulher virtuosa representando a igreja pura. E uma mulher vil metaforizando a igreja apóstata. E essa advertência de Apocalipse 18, né, nos diz que a queda de Babilônia proclamada, né, pelo segundo anjo de Apocalipse 14, deve ser repetido com a menção adicional das corrupções que têm se introduzido nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi primeiramente dada no verão de 1844. Gente, só que nesse livro também, na página 368, diz o seguinte: é dito, né, que Babilônia, né, representando Roma papal, né, juntamente com suas filhas, justamente com suas filhas prostitutas, né, também estão corrompidas. É dito que Babilônia é a mãe das prostitutas. Por filhas, suas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo seu exemplo de sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de formar uma ilícita aliança com o mundo. E, gente, a palavra de Deus, ela continua. Isso é Babilônia, e isso, né, aqui está descrito tanto Babilônia como as suas filhas, né? A terrível condição do mundo religioso é aqui descrita. A cada rejeição da verdade, a mente do povo torna-se-á mais entravada e mais consumais o coração, até que os indivíduos estejam entrincheirados em atrevida infidelidade, né? Continuando aqui, ó, quando os ensinos do espiritualismo forem aceitos pelas igrejas, a restrição imposta sobre o coração carnal será removido e a profissão religiosa tornar-se-á uma capa para disfarçar a mais objeta iniquidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. E assim a influência dos anjos maus serão sentida nas igrejas. E continua. Sobre Babilônia, né? Tanto Babilônia, tanto a sua mãe como suas filhas, no tempo apontado pela profecia, é declarado: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Gente, vamos ver os acontecimentos que estão ao nosso redor também, né? Ela encheu a medida de sua culpa e a destruição está prestes a cair sobre si. Mas, como eu falei lá no início do vídeo, antes de Deus enviar, né, os juízos dele para a nossa terra, como foi com Noé, com Ló, com Jesus, né, com os judeus, Deus envia uma mensagem, né? E qual é essa mensagem? Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, nessas várias organizações, né? Seja ela adventista, presbiteriana, Assembleia de Deus, tantos outros, né? Tanto faz, se infelizmente, né? Estão. E Deus tem o seu povo lá. E antes, o que diz aqui, e antes da visitação de seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair dela, para não serem participantes de seus pecados e inclusos em suas pragas. Vejam, gente, quando Deus deixar de interceder pelo povo, quando a porta da graça se fechar, Deus enviará suas pragas. Mas os fiéis que estão aí dentro dessas várias organizações religiosas, apostas ou falsas, né, com suas falsas doutrinas, ouvirão o chamado de Deus.
ouvirão o chamado de Deus, a sair desses falsos ensinos, a deixar de lado, a se voltar, né, para o estudo da palavra de Deus, o estudo das pessoas sagradas escrituras, porque foi isso que sempre caracterizou, porque isso foi sempre o que caracterizou, né, o povo de Deus. E o chamado é: sai dela, povo meu. Continuou o texto. Esta é a razão de seu movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu. Que anjo? Apocalipse 18. Iluminando a terra com a sua glória e clamando poderosamente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em ligação com a sua mensagem é ouvido o chamado: sai dela, povo meu. Esses avisos, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constitui a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. E como diz aqui, gente, aqui a terra que ele está dizendo aqui, né, com T maiúsculo, não está com T minúsculo, são a todos os habitantes da terra, a todo mundo, nação, tribo e língua, que essa mensagem será proferida. E é para você que eu estou fazendo esse apelo. Em Salmos 25:14 tem um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte, né? O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará o seu pacto. Gente, vemos, né, nas escrituras, com Maria, com a mulher samaritana, né, com Moisés, todos aqueles que buscavam as santas escrituras, entendia e compreendia a palavra de Deus. E é por isso que eu estou falando para você que é fiel, que busca a Deus com humildade, assim como fez Natanael, que examine as escrituras, veja o que Deus está falando através dela. Porque essa mensagem é que vai nos dar poder. E se você for um fiel de Deus, você ouvirá o chamado dele. Você compreenderá a mensagem cabível ao nosso tempo. A nosso tempo. E, gente, no livro, né, da Mensageira do Senhor, uma meditação, na verdade, né? Olhando para o alto, na meditação 28 de outubro, diz o seguinte, né? Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem uma instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:12. Onde Cristo está, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mesmo entre os poucos e humildes. Eis aí a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja, onde estão presentes 2 ou 3 que amam e obedecem aos mandamentos de Deus. Ali Jesus preside, seja no deserto, seja no desolado lugar da terra, no deserto, na cidade circundada por muros. A glória de Deus tem penetrado os muros da prisão, enchendo de raios gloriosos a luz celestial, o mais escuro calabouço. Então essa é a verdadeira igreja de Deus. Qual é a característica dela? Como diz Apocalipse 14:12, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Gente, essa é a verdadeira igreja. Essa é o verdadeiro povo fiel que Deus levará para o céu. Esse povo que é as meninas dos olhos de Deus. E esse povo e essa igreja fiel é que triunfará, né, em meio às trevas. Que a gente possamos ser fiéis a Deus, gente. Que a gente possamos dar ouvido às advertências à palavra de Deus. E lembre-se, mediante esses exemplos que eu acabei citando no começo do vídeo, né? Somente os poucos fiéis em meio àquela nação grande é que deram ouvido às advertências finais, às advertências final da palavra de Deus. Que a gente possamos ser estudando diligente da palavra e assim buscar mais e mais o poder de Deus. E lembrando que somente uma mensagem pura e genuína, somente a verdade pura e verdadeira é que nos santifica, é que nos liberta. Como diz João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Que a paz e a graça de Deus esteja sobre cada um de nós.